Olá, você já passou pela situação de estar observando algum objeto ao longe e fazer até uma dedução do que seria aquilo? Mas quando você chegou perto daquilo, você observou que não era nada do que você tinha imaginado? Pois bem, hoje nós estaremos falando sobre as crenças negativas e como elas podem interferir na nossa maneira de ver o mundo, de sentir o mundo e até de se comunicar com o mundo. Você está no canal Val Terapias Integradas e o meu nome é Valéria Rosa. Eu estou aqui com vocês todas as semanas trazendo temas que podem ajudar você a fazer uma reflexão sobre a sua saúde, sobre o seu bem-estar e sua qualidade de vida. Então, se você se identifica com esses conteúdos, eu convido você a se inscrever no meu canal e deixar o sininho ligado para que você seja avisado sempre que um novo vídeo for ao ar. O tema crença ou crenças negativas é um tema muito importante para as nossas vidas, porque tudo que nós fazemos, tudo que nós sentimos, tudo que nós observamos com relação às pessoas, aos ambientes, às situações, vem realmente guiado pelas nossas crenças. A crença é tudo que compõe aquele rol de conceitos, de pensamentos, de sentimentos, de ideias que nós temos com relação ao mundo, tanto ao mundo interno quanto ao mundo externo. Então, quando nós temos uma crença limitante, uma crença que faz com que nós acreditemos que nós não somos bons o suficiente, isso vai realmente interferir em tudo que nós fizermos em nossas vidas. As crenças, elas podem estar ligadas a várias circunstâncias, mas aquelas que foram internalizadas lá na nossa infância, quando nós éramos muito pequenos e nós não tínhamos um filtro para saber até separar o que era e o que não era legal para nós, então nós internalizávamos tudo. A criança realmente não tem esse filtro, então tudo que vem a ela, tudo que é dito para ela, ela aceita como verdade. Então a crença, para uma criança, naquela época em que ela não tinha nenhum filtro para avaliar se era bom ou não, podia estar ligada a um desamparo, por exemplo, que ela teve, ou um desamor, até uma depreciação. Por quê? Porque o entorno, a família pode ter trazido para ela todas as experiências que ela tem, só que de uma forma muito negativa. Então, se a pessoa tem uma crença negativa e que ela não é amada, ela terá, claro, uma crença negativa que dificilmente ela vai arranjar uma pessoa que goste dela. Quando ela está num ambiente, ela não vai se sentir à vontade, porque ela vai pensar ou ela vai visualizar até que as pessoas não querem contato com ela. Outras crenças estão ligadas com o quê? Com a depreciação. A pessoa não foi uma pessoa incentivada a fazer determinada coisa quando era lá criança, então o que acontece? Quando ela cresce, ela sente que ela não tem valor algum ou que ela não tem capacidade de executar uma tarefa. E isso é muito comum quando a pessoa ela observa que ela está tentando fazer um trabalho, adquirir uma profissão ou até desempenhar uma tarefa e ela não consegue, porque parece que tem algo que a puxa para trás. Cada vez que ela tenta dar um passo adiante, ela percebe que 2 passos puxam para trás. Eu tenho aqui comigo um livro muito interessante que se intitula A Biologia da Crença, de Bruce Lipton. Esse livro é muito interessante porque ele dá uma visão da biologia e descreve como a crença é internalizada em nossas células, como elas são armazenadas na membrana das nossas células e ficam ali até o momento de se expressarem. Ele diz que nós podemos ter o maior empenho que nós quisermos na vida, mas sempre haverá uma força muito maior do subconsciente trazendo aquela crença negativa que vai fazer com que a crença negativa vença e a pessoa realmente não consiga dar um passo à frente, não consiga aprender, não consiga se desenvolver tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então as crenças
elas são só negativas? Na verdade, não. As crenças que são positivas, elas nos movem, né, para o crescimento, elas nos movem para as aprendizagens, para os contatos, e isso faz com que nos sintamos até vivos para a vida. Por outro lado, as crenças negativas que foram internalizadas, eu comentei sobre a internalização na fase infantil, mas na verdade, uma vez que se está internalizando uma crença negativa na infância, essa crença ela vai se repetindo e vai se reforçando, e a pessoa vai tendo até experiências de vida que ela acaba reafirmando essas crenças, e essas crenças vão sendo perduradas ao longo de sua vida. É claro que tudo isso faz com que a pessoa ela acabe virando uma vítima do próprio destino, e isso é realmente triste, principalmente quando nós encontramos, ou quando eu encontro até em meu consultório, adolescentes com essas características muito fortes. Então, Valéria, como é que a gente pode fazer a mudança dessas crenças? É claro que existem terapias que trabalham não no nível mental apenas, mas no nível do subconsciente, e faz com que essa mudança seja feita nesse nível, porque é lá que as crenças negativas foram armazenadas. Então, essas terapias, por exemplo, a hipnoterapia, a Psyche, que é uma terapia realmente que eu conheci há pouco tempo, ela lida com o subconsciente, ela lida com mudanças nesse plano. Então, toda terapia que trabalha o subconsciente, que ela vai direta na origem, é claro que ela vai ajudar as pessoas a fazer essas transformações. Uma terapia que eu uso, que é a terapia floral de Bach, ela ajuda a pessoa a transformar as emoções que estão negativas ou estados psíquicos que estão negativos na sua polaridade oposta. Então a pessoa também tem condições de fazer aos poucos a mudança dessas crenças negativas através da própria percepção das experiências. Por quê? Porque os florais de Bach, eles trabalham as energias que estão negativas, as energias que estão estagnadas, e faz com que essas energias elas sejam transformadas através da essência adequada para a situação ou para a emoção ou estado psíquico correspondente. Outra terapia muito importante é a TFT. A TFT é a terapia do campo do pensamento. Apesar dela dizer, a terapia do campo do pensamento, ela faz um trabalho muito interessante com a questão do subconsciente também. Ela trabalha a origem das questões. Então, se a pessoa tem um trauma, nós vamos fazer uma sintonização e nunca nos aprofundarmos muito a ponto da pessoa sofrer novamente, por exemplo, o trauma, a situação dolorosa. Simplesmente nós detectamos o tema, nós fazemos a sintonização ao tema e nós damos batidinhas em pontos específicos que são localizados no rosto, no corpo ou nas mãos, para o destravamento desses bloqueios que estão acontecendo também no subconsciente. Isso de modo assim geral, de modo superficial, mas é uma terapia muito eficiente e muito rápida também. E nós temos, claro, o Reiki. O Reiki, ele trabalha o físico, o mental, o psíquico e o emocional. O Reiki, ele trabalha, em primeiro lugar, claro, as dores físicas, a pessoa ela tem um alívio imediato. Se ela está sob um estresse, uma pressão, também ela vai sentir um alívio imediato. Mas o Reiki também trabalha, e principalmente o Jikiden Reiki, ele tem uma técnica específica para nós trabalharmos as questões mentais, emocionais e até espirituais, os vícios, questões de comportamentos negativos, e essa técnica ela vai direto na origem para trabalhar essa questão da origem que está realmente no subconsciente. Então esses são alguns exemplos de terapias que podem ajudar você a transformar as suas crenças negativas. Por quê? Porque as crenças negativas, como eu já comentei, elas são instaladas ao longo da vida, mas elas se tornam negativas na medida que a pessoa distorce o seu olhar, distorce a sua percepção, distorce até a sua visão daquilo que ela tem na sua frente. Então as crenças elas são determinantes se nós
vamos fazer ou não sucesso, ou se nós vamos ter um bom desempenho na vida. Os nossos 5 sentidos, eles são muito importantes quando nós deparamos com alguma situação. Por quê? Porque é através dos nossos 5 sentidos que nós vamos ter a percepção de mundo, né? Ver o mundo, sentir o mundo, ouvir o mundo, o toque. Tudo isso faz com que nós temos uma relação com o ambiente, com as pessoas, de uma forma muito bonita. Mas na maioria das vezes as crianças, né, na sua fase inicial da vida, elas estão experimentando a vida, elas estão experimentando as situações, elas estão falando, se expressando, e muitas vezes elas são recriminadas, elas são até repreendidas na maneira como elas se expressam. E o que acontece? A criança vai internalizando que aquilo não é bom, que aquilo não é legal, que aquilo não é adequado. Então ela entende dentro da sua limitação que aquilo não deve ser feito, expressado, falado ou sentido. Então todas as nossas percepções com relação à vida, elas podem ter sim uma veracidade, podem ser verdadeiras, assim como elas podem ter um equívoco. Ou seja, quando nós olhamos para determinada situação, para determinada pessoa, para determinada circunstância, nós logo julgamos. E ao julgar, nós estamos dando sim o nosso conteúdo existencial, e muitas vezes esse conteúdo ele se refere a nós e não à situação em foco. Muitas vezes nós fazemos avaliações que quando nós vamos realmente entrar em contato com a situação, nós observamos que aquilo não era verdadeiro, que nós estávamos equivocados com a situação simplesmente porque nós fizemos um julgamento precipitado. Então as crenças, elas determinam a maneira que a gente vê, que a gente observa, que a gente escuta, até que a gente sente na vida. E o que acontece? Quando nós vamos fazer essa avaliação, nós podemos estar sendo até injusto com a situação, com a pessoa ou com as circunstâncias, simplesmente por quê? Porque nós demos a essa situação apenas a nossa visão, às vezes muito limitada, do que nós entendemos, do que nós sentimos e do que nós até observamos da questão. Então é muito importante que nós até respiremos, né, em certas circunstâncias, para nós não sermos injustas com as pessoas ou sermos injustos com as circunstâncias. Por quê? Porque tudo isso pode interferir em nossos relacionamentos pessoais, interpessoais, aí até profissionais, e isso realmente pode fazer com que nós nos sintamos mal, que nós nos sintamos incapazes de até nos relacionarmos e termos um sentido, né, para a nossa própria vida. As pessoas me perguntam se existe alguma técnica que a gente possa usar no dia a dia para poder fazer a mudança desses padrões. Sim, existe. Eu trouxe 2 técnicas para vocês hoje. A primeira delas é super simples. Você vai pegar um papel e do lado do papel você vai anotar todos os pensamentos que você tiver negativos, aqueles pensamentos que são automáticos, que ficam martelando na sua cabeça. E escrevam esses pensamentos. E também escrevam as expressões que você costuma usar, porque com certeza, se você está tendo um pensamento automático, é porque você está usando a palavra de forma negativa também. Isso é muito importante. Do outro lado do papel, você vai colocar frases positivas com relação a esse pensamento. Por exemplo, se você costuma dizer para si mesmo: sou incapaz de executar isso, eu não presto para nada. Então você vai escrever uma frase que seja positiva e que corresponda ao lado oposto dessa frase negativa. Então, se você diz isso, você vai escrever: eu sou capaz, eu sou uma pessoa com muitas habilidades e tudo isso é muito fácil para mim. Então, você vai já treinando a sua mente para fazer a mudança, e vai ser um exercício muito bom, porque você mesmo vai estar olhando para as frases que você diz automaticamente, para os pensamentos que você tem automaticamente, e você mesmo vai fazer a criação dessas frases positivas. Toda vez que você observar que seu pensamento veio automático e trouxe aquela frase negativa, aquele pensamento negativo, você vai substituir essas frases, pensamentos pela lista, né, que você tem ali de positividade.
É claro que tudo isso leva um tempo. Por quê? Porque o cérebro precisa de um tempo para fazer a transformação desses padrões. Mas isso funciona? Funciona porque eu já usei comigo mesma, inclusive quando eu não estava nada bem, há muitos anos atrás. E eu percebia que eu tinha que mudar os meus padrões, senão a minha vida continuaria sendo aquilo que estava sendo naquele momento. E realmente mudou. Mudou muito em termos até de emocional, até de psíquico. Bom, a próxima dica, na verdade, é uma técnica que se chama K27, se referindo ao rim 27, o número do ponto dos rins que fica aqui embaixo da clavícula. Esse ponto já foi utilizado, inclusive, em um vídeo que eu fiz sobre a respiração da clavícula. Se você não assistiu, eu convido você a assistir. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês na descrição. Então, primeiramente, você precisa colocar uma das mãos, que vai ser a mão, por exemplo, esquerda, acima do seu umbigo. E com a outra mão, você vai massagear o ponto da clavícula de 15 a 30 segundos. Claro que enquanto você faz esse procedimento, você também utiliza uma respiração vagarosa, uma respiração profunda para te ajudar também na eficiência, do próprio exercício. Então vamos lá? Para você que está começando, é importante você fazer esses 30 segundos no mínimo, tá? Bom, terminando essa primeira fase, você vai mudar as mãos, vai colocar a mão direita sobre o umbigo e a esquerda vai fazer a massagem no ponto. Bem, é um exercício bastante simples, mas na verdade é uma técnica em si que realmente ele tonifica e até alinha todo o sistema. Então você pode usar em todos os momentos, não tem contraindicação, e fazer várias vezes ao dia, principalmente quando você sentir que você está num processo de estresse maior, um cansaço maior, porque vai te ajudar, além dos vários benefícios que tem, a clarear a mente, trazer lucidez e habilita, inclusive, a harmonizar a sua forma da percepção da realidade. Então é um exercício muito bom para também ajudar nessas mudanças de padrões das crenças limitantes. Tem uma frase muito interessante que eu gosto de citar, é que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Ou seja, quando você olha para um objeto, você tem uma percepção. Mas se você mudar o foco, se você mudar a sua posição, você vai ter outra percepção do objeto. O mesmo acontece quando nós estamos até sendo injustas com alguma situação ou com alguma pessoa. Então é importante que a gente mude a nossa posição para que nós tenhamos uma visão mais clara da situação. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, mas deixe o seu sininho ligado para você ser avisado quando um novo vídeo for ao ar. Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!